muito importante a vitória nas eleições de 2026, as eleições parlamentares do ano que vem, Isso. de meio período. Se ele tiver maioria, tem analistas que dizem o seguinte, mesmo que ele não tenha maioria constitucional, a maioria constitucional dos Estados Unidos é de 2/3. Essa emenda constitucional sobre o número de mandatos presidenciais, ela poderia ser alterada de duas formas. Por maioria constitucional ou por algo que nunca foi acionado nos Estados Unidos, mas que a Constituição prevê, não. Se dos 50 estados da União, 26 aceitarem a mudança. Isso é mais fácil aí. Não é mais. Isso aqui é difícil pra burro. É mais fácil que 2/3. Tem outros quesitos além, né? Esses 26 tem que, para eles poderem aprovar isso, tem uma série de outros mecanismos, mas nunca foi feito. Tem outras travas ali, nunca né? foi Deve usado ser esse mecanismo. burocrático, Nunca foi usado esse mecanismo. Então, há analistas que acham que o Trump vai, se ele vencer as eleições, ele vai aprovar a mudança da emenda constitucional sem maioria constitucional e vai para a Corte Suprema tentar ganhar no tapetão. Como ele tem um razoável controle sobre a Corte Suprema, pode acontecer. Pode acontecer. Se ele tiver uma vitória eleitoral expressiva, a Corte Suprema pode se acovardar. O que seria, aí sim, se abriria uma porta para mudança de regime político nos Estados Unidos. Dificilmente se poderia dizer que os Estados Unidos continuaria a ser uma república baseada em democracia liberal. Ali se abriria o caminho, concretamente, para uma perpetuação do trumpismo no poder. Caso o Trump não tenha forças para fazer isso, ele vai tentar eleger alguém a ele vinculado. O J.D. Vance, o vice-presidente, ou esse que é o secretário da guerra. Marco Rubio? Não, o Marco Rubio é o secretário de Estado, né? O Marco Rubio não é da patota do Trump? Do Trump, não. Ele disputou, inclusive, com o Trump a indicação pelo Partido Republicano, né? Depois acabou apoiando o Trump, mas ele é outra patota. Ele é mais ligado aos chamados neocons. Mas parece ser uma influência boa. Tem influência, mas ele não é da patota. Na patota, ele vai querer... Ele está disputando espaço para ser sucessor do Trump, não resta dúvidas. Mas ele não é da patota trumpista. Ele não é do MAGA. Make America Great Again. Ele não é desse movimento. Quem pode concorrer com o Trump nas próximas eleições? Pelos democratas? Sim. Não tenho a mais vaga ideia. Possivelmente o governador da Califórnia, que é tão expressivo que nenhum de nós três aqui sabe o nome. Como que os Estados Unidos hoje vê a eleição desse novo prefeito de Nova York? Veja, é um fato político importante. É a primeira vez que um prefeito socialista, muçulmano, pró-Palestina é eleito em Nova York. Mas... Com grande parte dos votos dos judeus, Um terço, né? Um terço dos judeus de Nova York. É voto pra caramba, né? Voto. Agora, é um grande fato, né? Mas é um fato limitado. Nova York não é igual aos Estados Unidos. É uma cidade mais É uma cidade... à esquerda, assim. Não, é uma cidade fora da média dos Estados Unidos. Ela não é uma cidade com influência nacional, né? É um fato importante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Há uma enorme crise nos Estados Unidos, porque o que acontece? Qual é o saldo que levou à vitória do Trump? O saldo econômico, social desses 40 anos de neoliberalismo. Eu tinha falado já aqui, não é? Concentração de renda brutal, desigualdade social, expansão da miséria e da pobreza nos Estados Unidos. Você anda por cidades como São Francisco, tem mais gente morando na rua que em São Paulo. Caraca. Os Estados Unidos teve um retrocesso social enorme. Enorme, enorme. E as antigas classes trabalhadoras, os filhos, a essa altura, os filhos da classe trabalhadora, vivem pior que os pais. Eu me lembro que eu fui fazer matéria nos Estados Unidos pela primeira vez nos anos 80. E já era decadente a cidade principal ali da indústria automobilística, que é Detroit, né? Detroit já acabou. 80 decadente. Já era decadente. Tem até um documentário aquele documentarista norte-americano chamado Michael Moore. Ele fez um documentário, acho que foi o primeiro documentário dele de repercussão internacional, que foi Roger and Me.
É um documentário dos anos 80, é divertidíssimo, porque ele o tempo todo, o documentário é ele tentando entrevistar o presidente da General Motors, exatamente para perguntar para o presidente da General Motors se ele não se envergonhava de estar exportando as fábricas da General Motors para outros países e transformando Detroit numa cidade fantasma. Naquela época ainda, final dos anos 80, início dos anos 90, talvez fosse início dos anos 90, naquela época, você ia à casa de um trabalhador norte-americano ligado a uma das grandes fábricas de carros, General Motors, o Chrysler, o Ford. Cara, o sujeito vivia numa daquelas casas de filme, sabe aquelas casas de jardim, que não tem nem porteira, porque não tem problema de segurança, com 2 carros, um dele, outro da mulher, se tivesse filho adulto, um outro carro do filho, dinheiro para pagar a universidade, ou pelo menos para tomar crédito universitário e poder ir pagando parceladamente para que os filhos fizessem a universidade. Isso era a vida de um trabalhador, de um operário metalúrgico nos Estados Unidos. Esse operário metalúrgico não existe mais. Os filhos desse operário, e a essa altura até os netos desse operário, puxa, são entregadores do iFood, ou correspondentes, são motoristas de aplicativos, são garçons, são vendedores, vivem não conseguem viver numa região central de nenhuma cidade, tem que viver longe das regiões centrais, não consegue pagar o crédito estudantil, não consegue pagar o cartão de crédito. É isso que aconteceu com os Estados Unidos. Claro, o Trump conseguiu apresentar ao povo norte-americano um discurso que, embora representando os interesses de uma fração da burguesia norte-americana, essa fração prejudicada pela globalização, ele conseguiu apresentar esses interesses dessa fração da burguesia como associados, esses interesses, aos da classe trabalhadora, dizendo, olha, os democratas, os governos que me antecederam, ferraram com o país, exportaram os empregos para a China, trouxeram os imigrantes, é por isso que você não tem emprego, é por isso que você não tem salário, vote em mim e eu vou botar para quebrar, eu vou botar para quebrar contra a China, eu vou botar para quebrar contra os imigrantes, eu vou resolver, eu vou fazer os Estados Unidos grande de novo. O que quer dizer os Estados Unidos grande de novo? Voltar a roda do tempo para o pré-1980. Voltar aos Estados Unidos para os 30 anos dourados. Quer morar aqui vai ter que comprar o direito de morar aqui, mas aí põe um preço lá em cima e ninguém compra. Claro. Não vende. Mandou todo mundo embora. Então ele conseguiu fazer com que uma parte muito importante, majoritária do eleitorado norte-americano, inclusive da classe trabalhadora, olhasse para aquela situação e, ao invés de responsabilizar o capitalismo, ao invés de responsabilizar as políticas liberais, ao invés de responsabilizar as grandes corporações, uma grande parte da classe trabalhadora passou a responsabilizar os imigrantes. Pela perda de emprego, pela segurança pública, pelo rebaixamento dos salários, porque os imigrantes aceitam trabalhar por salários menores, e aí você também tem que trabalhar por salários menores, senão você não vai ter um emprego. Pela sobrecarga dos serviços públicos. Então, ele alimentou o pânico sociomoral na sociedade americana. O pânico social de ficar sem emprego, de ficar sem renda por culpa dos imigrantes. E o plano moral, que foi uma manobra inteligente, que era pegar os avanços que os democratas propiciaram no terreno dos costumes e dos direitos civis, expansão do direito ao aborto, uma regulação mais protetiva de determinados grupos minoritários, como os grupos transexuais, pegar essas medidas dos democratas dentro daquilo que a filósofa Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, pegar essas medidas e dizer, olha, esses caras, ao invés de estarem te ajudando, você que é trabalhador, você que tem uma família, você que constrói a riqueza do país, eles estão usando o dinheiro do Estado para fazer coisas imorais, para fazer coisas que atentam contra a religião, que atentam contra Deus.
Então ele criou um pânico sociomoral no país. Vou fechar os ID, porque tá financiando essas pautas pelo mundo e tá tirando dinheiro daqui. Isso. Vou romper com a ONU também. O fato é que o próprio eleitorado... OMS. O próprio eleitorado do Donald Trump vai se dando conta... Que é balela. Boa parte dos eleitores do Mandani foram eleitores do Trump nas eleições presidenciais. E já mudaram o voto. Essas manifestações que tiveram contra o Trump nos Estados Unidos, já começa parte dela também eram eleitores do Trump, não eram... Claro, então nada mudou estruturalmente nos Estados Unidos. Como nada mudou estruturalmente, a situação continua extremamente vulnerável para as classes trabalhadoras, as classes trabalhadoras vão se decepcionando com o Trump e buscando outro caminho. Esses escândalos amorosos sempre abalaram muito, assim. Afetam. Ter vazado esse namoro do Trump com o Bill Clinton deu uma... isso é falso, né? É falso nada, Breno. Não. Será? É. Você viu o e-mail lá? Eu não vi. Você falar, eu tem acredito. Esse Epstein, ele é um mitômano. Tem muita coisa ali que é da pá virada. Não boto nenhuma fé nisso. Eu só acredito se o Putin falar. Breno Altman falando ao vivo que é falso. Então, depois eles ficam falando que o Altman é enviesado. Tudo que o Breno fala, eu já falei isso aqui antes. Tudo que uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu fala, eu fico tendencioso a aceitar. Só que eu tenho que conflitar alguma coisa aqui. E aí o Breno fala isso, eu tenho que falar, eu não acredito, só se o Putin falar, porque diz que o Putin tem a foto também. Não. Tem muita, novamente, a máquina... mas ele e o Putin, acho que eu li ali, a máquina da teoria da conspiração, ela é azeitada, né? Inventa muita história. E esse Epstein, veja, o que era o Epstein? Você já conversou com ele? Nunca na vida. Só porque ele era judeu, pô? Não. O Epstein. Mas você tem o telefone dele? Não, nunca tive. Mas ele já morreu. O Epstein, ele era um cara... Do que ele vivia, o Epstein? O Epstein era... De um rolo aí. Ele vivia de rolo. Ele vivia de conexão. Isso. Você com você. Fazendo lobby lá no... Então, como é que um cara como esse... O que ele precisa fazer, um cara como esse, para ter uma boa carteira de clientes? Ele precisa mostrar para aquele que não é cliente... Como ele é poderoso. Como ele é poderoso. Como ele tem na mão dele o Clinton, o Trump, não sei quem, porque aí o cara que ainda não é cliente ouve as histórias do cara e diz, não, pô, isso é quente, isso é bom. Isso é quente, isso é bom, eu também quero estar no clube, né? Então, esse Epstein mentia muito. Entendi. Não fazia parte, todo sujeito que vive de networking mente muito, não é? Mente muito. Porque como é que o cara se aproxima de alguém cheio da grana? Com muito poder. Uma das maneiras é dizer, olha, eu já atendo, já resolvi problemas, já tirei uma encravada de uns caras poderosos também. Eu tenho aqui na minha listinha de telefone, ex-presidentes, reis, príncipes. Você não quer estar nesse clube? É um belo de argumento, não é? Opa! Um belo de argumento. Sou um cara do mercado financeiro, eu sei fazer o dinheiro girar. Eu conheço aplicações de primeira linha para você. Meu cartão de visitas, meu portfólio é cheio de gente importante. Então ele mentia muito. Essa história do Trump com o Clinton... Breno, mas você é um jornalista importante. Você navega nos bastidores, você escuta histórias. Você sabe que essas coisas acontecem. Não, todos os lugares essas coisas acontecem, mas a gente tem que considerar como verdade só aquilo que pode ser provado. O que não é provado não é verdadeiro. Essa é a regra básica do jornalismo. O jornalismo não pode viver de especulação. Tá, mas... Nem a justiça, nem o jornalismo podem viver de especulação. Se tem fatos verdadeiros, então a probabilidade também é que... Falando de probabilidade também. Eu acho isso... primeiro, não há nem indícios de que Trump e Clinton tivessem qualquer tipo de contato social entre si. Qualquer tipo. Nunca foram sócios em negócios, Zero. Basta... sociedades secretas, os Estados Unidos adoram essas sociedades. Veja, não há nenhum indício que isso tenha acontecido. Para mim seria legal, como pessoa de esquerda, dizer, é isso aí,
existe, mas, cara, eu tenho... O meu principal... O meu maior partido é a verdade. Eu vivo disso. Eu não posso vir aqui e falar uma coisa que não seja verdadeira. Ou que, pelo menos, eu tenho que achar que é verdadeira. Aqui no Brasil já rolou coisa parecida, não já? Essa história que era uma invencionice do Epstein. O Epstein foi num e-mail que, através do Noam Chomsky, ele recebeu uma ligação do Lula quando o Lula estava preso. A história já caiu por terra, porque aí se descobre com muitos testemunhos de que todo mundo teve que deixar os seus celulares na porta da Polícia Federal, nenhum celular entrou para a cela. Depois, a esposa do Noam Chomsky, que é uma brasileira, Valéria, desmente taxativamente essa história, né? Enfim, o Epstein mentia muito. Pô, nem era essa que eu tinha me referido. Eu não sabia que tinha ligação do Lula com o Epstein. Sabia sim, eu também sabia. Eu ia falar se eu não falasse. Não, eu saiu a conversa de que a gente já tá caminhando no final. Joga a galera na conversa aí. Vamos jogar. Eu tava caminhando aí pra, tipo... Você sabe que já rolou em Brasília, né? Tem reportagem de parlamentar dentro do Congresso Nacional que o cara montou no gabinete dele em Brasília, assim, uma suíte com banheira, hidromassagem e fazia negócio ali. Dentro do parlamento? Tem matéria disso aí, eu já vi isso na internet. Eu não acredito nisso. Eu vou pegar e vou te mandar isso. Eu não acredito nisso. O lugar no Brasil que tem mais câmeras é o parlamento brasileiro. Eu vou pegar e vou te mandar isso aí. Tem até o nome do deputado, cara. Eu já olhei e achei uma vez o nome do deputado. Eu não vou dizer que não é verdade, porque eu não conheço essa história. Não viu, né? Sim. Mas eu acho muito improvável. Pra que o cara precisa fazer isso no gabinete dele? Rapaz, isso é influência, isso é poder. Você faz isso num hotel, você pega o negócio, o cara aluga uma casa. Não, mas... Cara, eu acho que toda vez que a pessoa vai fazer uma coisa indevida, uma coisa ilegal ou uma coisa imoral, ela esconde, né? Pô, fazer no gabinete não é exatamente o lugar pra esconder. O cara tem que estar meio doido. Pode ser, eu não tô negando. Eu tô só dizendo. Que eu acho que entendeu o que você fala. É tipo assim: o cara chega lá no Congresso, aí você vira e fala assim: vamos ali pro meu quarto ali. É mesmo. Não. E até porque todo mundo que convive ali saberia que era um quarto. Brasileiro... Aí você sai do quarto e fala assim: olha lá, hein, Brenão, tava lá no quarto com o cara, hein? Não dá. No parlamento brasileiro, a gente não duvida nada.